Cristo Jesus. O texto deste evangelho que nós lemos agora faz parte dos últimos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. Nós estamos no período da Páscoa, mas esse texto mostra um contexto em que Jesus estava indo para o Getsêmani, estava indo para o seu sofrimento, para ser preso e depois crucificado. Apesar de estar inserido no período da Páscoa, esse texto quer nos mostrar a necessidade que nós temos de estar unidos a Jesus, para assim produzir frutos. Podemos dizer que é o ensino que ele deu aos seus discípulos naquela época, mas também a todos os seus futuros seguidores. E isso inclui a cada um de nós. Contudo, antes de nós vermos o que significa permanecer unidos com Jesus, o que significa produzir frutos, também é importante compreender alguns aspectos desse texto. Em primeiro lugar, quem tem a Bíblia aberta pode acompanhar, Jesus inicia dizendo: eu sou a videira verdadeira. Talvez Jesus tivesse em mente aquela história da videira verdadeira no Antigo Testamento, lá do livro de Isaías, capítulo 5. Ali Deus compara o povo de Israel a uma videira, que ele plantou, cuidou, esperava receber frutos, mas não vieram bons frutos. Essa videira que era o povo de Israel não produziu os frutos bons que Deus esperava. Por isso Deus falou que teria condenação, teria coisas ruins sobre aquela videira. E Deus então preparou uma nova videira, que é Jesus, a videira verdadeira. Em segundo lugar, Jesus ensina que alguém precisa cuidar dessa videira. E ele fala então que o Pai é o lavrador ou agricultor. Deus é aquele que toma conta dessa videira. E como é que ele toma conta da videira? Uma das maneiras é limpar os ramos para que produzam ainda mais frutos. Cortar as folhas secas, tirar as folhas em excesso, fazer com que essa poda tenha a finalidade de produzir mais frutos. Mas também o cortar os ramos para aqueles ramos que não produzem frutos. O que Jesus está dizendo, está nos lembrando, é que Deus também é juiz. Ele condena e ele pode ser rigoroso com aqueles que não produzem os frutos que ele tanto espera. Jesus diz isso logo no começo, e depois do versículo 6 também, onde isso é retomado. Ele diz que os ramos que não permanecem ligados a Jesus são cortados e são queimados. Jesus faz questão de dizer isso aos seus discípulos para que eles não esqueçam que o Pai é verdadeiro juiz. E assim também nós nunca devemos esquecer disso. Em terceiro lugar, Jesus também diz que produzir muitos frutos é algo que glorifica o Pai Celeste. Foi exatamente isso que Jesus falou. Em outras palavras, quando nós produzimos frutos, nós também estamos honrando, exaltando e engrandecendo o nome de Deus. Eu imagino que deve ser aquela sensação que o agricultor tem quando ele prepara a sua lavoura e depois ele vê tudo crescendo e produzindo frutos. Depois de tanto trabalho, ele tem a satisfação de que aquilo tudo valeu a pena. Mas quais são esses frutos que o Pai Celeste espera de nós? A gente vai falar disso um pouquinho mais adiante. Mas por enquanto precisamos também dizer que na verdade Deus não precisa desses frutos. Ele não precisa de nós para que Ele seja grande, glorificado e honrado. Mas Ele fala que os frutos são consequências da nossa fé. Se nós temos fé e estamos unidos com Jesus, nós produzimos frutos e somos discípulos de Jesus. Então Jesus enfatiza que discípulo não é apenas aquele que segue a Jesus, mas aquele que segue e produz muitos frutos. Dito isso, nós podemos agora então voltar ao tema central dessa mensagem e do texto. Aquele que está unido a Jesus Cristo produz muito fruto. A ideia de estar unido é fundamental, é central nesse texto. Essas palavras, estar unido, aparecem 7 vezes no começo do texto. O que Jesus quer dizer com estar unido? É que nós devemos estar ligados, permanecer nele. E o sentido também pode ser de habitar ou hospedar-se. Estar unido com Cristo
é muito mais do que simplesmente estar ao lado de Jesus. Isso implica uma troca, uma interação. Da mesma maneira que há uma interação entre o ramo e a videira, entre os galhos e a árvore toda. O ramo recebe seiva da videira e, consequentemente, gera frutos, gera brotos, folhas nos seus ramos. Por isso é que o ramo precisa estar ligado com o galho maior, para que possa então dar frutos. Se não estiver ligado, também não recebe seiva, e a seiva então não vai produzir os frutos. Os significados de habitar, ou se hospedar, também estão subentendidos, porque fala-se de um convívio entre habitantes de uma casa, ou então entre hóspedes e a pessoa que está sendo hospedada, e hospedeiro. Nós podemos então afirmar que permanecer juntos com Cristo significa uma relação muito forte. É como aquilo que as pessoas colocam no Facebook, né? Estou num relacionamento sério com alguém. Só que nesse caso aqui é um relacionamento sério com Jesus. E esse relacionamento sério significa estar sempre em proximidade, em convívio, em conversa, diálogo, onde ambos falam e ambos escutam. Mais ainda, significa uma vontade constante de estar sempre junto, para termos esse convívio e essa comunhão. Vamos ver 2 exemplos práticos de como acontece esse relacionamento na palavra de Deus. O primeiro exemplo vem de Jesus com o Pai, pois a insistência de Jesus para que seus discípulos permaneçam firmes e unidos a Ele, vem da sua própria experiência de estar unido com o Pai. São vários textos, especialmente no Evangelho de João, que mostram esse relacionamento intenso de Jesus com o Pai. Um exemplo é João 14:10, que diz: o que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Jesus sempre enfatiza que Ele e o Pai estão sempre agindo juntos. E um outro texto é João 17:21. Assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que creram também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nesses textos, Jesus fala da sua união com o Pai, que é a mesma união que Ele deseja com seus discípulos, para que o mundo todo também esteja unido com Deus. Aparecem os frutos dessa união, o testemunho da fé, as obras que o Pai faz e que Ele espera que nós também façamos, levando essa mensagem a todo mundo. Um outro exemplo prático, nós vemos no próprio texto de hoje, na oração que aparece no versículo 7. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. A partir dessa compreensão de que estar unidos com Cristo é estar num relacionamento sério com Cristo, fica mais fácil entendermos por que Jesus fala disso nessa oração. Pois ela é uma das formas, a oração é uma das formas que nós temos de estar sempre ligados a Ele. Pela nossa oração, não somente podemos trazer todos os nossos assuntos diante dEle, mas também nós podemos sentir a calma e a tranquilidade de estarmos diante de Deus, meditando na Sua palavra. Então Ele nos fala, nos revela e nos mostra as coisas que Ele espera de nós como seus filhos. Reparem como Jesus é enfático nessa palavra. Vocês receberão tudo o que pedirem. Essa promessa de atender a todos os pedidos está relacionada à condição desta união com Jesus. Mas será que nós podemos agora pedir qualquer coisa e Deus vai nos atender? É isso que ele está dizendo no texto. Até que sim, podemos pedir qualquer coisa, mas o texto nos mostra também que quando nós estamos em verdadeira união e comunhão com Jesus, na medida em que estamos unidos com Cristo, nós vamos pedir apenas aquilo que é de consenso entre as partes, aquilo que é de interesse mútuo entre o ramo e a videira. Pedidos egoístas, ou pedidos que não têm a finalidade de produzir frutos, nem vão chegar a ser feitos, porque essa comunhão tão íntima não vai permitir isso. Mas nós ainda precisamos falar um pouco sobre os frutos que a videira produz. Os frutos que são resultados dessa permanência nossa em Cristo.
O texto mesmo diz que são frutos que glorificam o Pai. São frutos que fazem com que o nome de Deus seja engrandecido e reconhecido neste mundo. Mas quais são esses frutos? Um dos frutos que o próprio texto fala é a oração. A palavra de Deus mostra a necessidade que nós temos de estar unidos com Cristo por meio da oração. A própria palavra de Deus nos mostra outros frutos, frutos que são oriundos, motivados dessa união com Jesus. Se olharmos nos versículos finais do texto, ali no versículo 10, nós vemos: se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Um dos frutos é conhecer a vontade e a palavra de Deus e agir de acordo com a palavra de Deus. No versículo 12 temos outro exemplo, que é o amor. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. É a mesma coisa que nós lemos no texto da epístola de hoje. Deus nos amou primeiro, por quê? Para que nós possamos amar também a Deus e ao nosso próximo. E existe aquele texto clássico de Paulo, quando escreve aos Gálatas, Gálatas 5:22, que fala do fruto do Espírito. O Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Tudo isso é fruto da nossa fé e da nossa união com Cristo Jesus. Então nós podemos chegar a algumas conclusões. Todos esses são frutos relacionais, são frutos que vão incrementar a nossa relação com o próprio Deus e também com o nosso próximo. Eles são fundamentais para a comunhão entre todas as pessoas que estão unidas à videira verdadeira. Como é que Deus é glorificado nesses frutos? De novo voltamos àquela imagem do agricultor que faz toda a obra e depois se alegra em ver o resultado. Deus tem satisfação quando vê os seus ramos ligados à videira verdadeira e dando muitos frutos. Pessoas convivendo em harmonia, convivendo em amor, crescendo e gerando mais frutos. É assim que o reino de Deus cresce e se expande neste mundo. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Que o bondoso Deus, pela ação do Espírito Santo, nos mantenha sempre firmes na fé e unidos a Jesus, a videira verdadeira. Amém.